Hoje, nosso estudo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a graça de Deus, o fundamento de uma vida santa. É muito gostoso estudar sobre a graça de Deus, é muito gostoso saber o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus nos ama, o sacrifício dele na cruz, a nossa redenção. Então, foi muito gostoso preparar esse estudo e cada vez mais aprender um pouco mais de Deus e orar, falar sobre Ele, pregar o Evangelho, e tudo isso a gente só consegue com essa vida santa através da sua graça. E o nosso texto base está lá no livro de Tito, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias. O texto base nosso que é Tito, capítulo 2, verso de 1 a 15. Eu vou usar a Bíblia a Revista Atualizada, tá? Almeida Revista Atualizada. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo 2 inteiro. Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam sempre temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem aos maridos e seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, que ninguém te despreze. Então, eu vou fazer uma pequena introdução do livro de Tito. Ele faz parte das epístolas pastorais, juntamente com 1ª e 2ª Timóteo. Então, qual é o propósito dessa carta? Incentivar a Tito a completar a organização das igrejas em Creta, confrontar as ações de falsos mestres nessa região, instruir os crentes a terem uma conduta apropriada. Então, quem foi Tito? Tito acompanhou Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. Ele é pouco destacado nas leituras, né? Acho que, se eu não me engano, ele é destacado em Gálatas e em Coríntios. Então, qual era a missão de Tito? Tito acompanhou Paulo numa missão a Creta e permaneceu ali a fim de consolidar o trabalho do apóstolo naquela ilha. A situação lá em Creta era muito desanimadora. Os seus membros eram instáveis pelas injunções, como está no capítulo 2. Eles eram relaxados na fé, eram relaxados no seu comportamento. Então, Paulo enviou uma carta a Tito, instruindo eles lá. As mulheres idosas eram faladoras, elas bebiam demais. As jovens casadas flertavam com outros homens. Então, por isso, Paulo deixou Tito em Creta, tá? Para ele pôr ordem lá nas coisas. E Tito era um homem de tarefas difíceis, confiável, com muito tato
e ele tranquilizou a situação desesperadora em várias ocasiões. Tem um teólogo que chama Daniel Marguerrat, ele fala que Tito é o homem das missões delicadas. Então, já mesmo aqui na parte, se a gente lê o livro do livro próprio, a carta de Tito inteira, a gente vê que lá não eram igrejas fáceis. Então, ele tinha uma dura missão lá em Creta. Então, quais eram as principais ênfases? Quais são as principais ênfases nessa carta? No capítulo 1, fala sobre a organização das igrejas, a liderança das igrejas, que falam sobre os presbíteros, né? O combate dos falsos mestres e as falsas doutrinas. No capítulo 2, o ensino da sã doutrina, que foi o que a gente acabou de ler, a promoção da ética, a prática das boas obras, e no capítulo 3, a nossa submissão às autoridades. Então, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos destacar apenas a parte da graça, onde fala sobre a graça, sobre a manifestação da graça, os benefícios da graça salvadora de Cristo, que está do versículo 11 até o versículo 15. Então, ao estudarmos essa lição, iremos compreender o quão importante é para nós cristãos saber o significado e as aplicações da graça de Deus em nossas vidas. E como sempre eu coloco um post-it, né? E qual que é o nosso lembrete diário? Que está lá no Salmo 63, no verso 3, que diz: porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Então, isso é um lembrete. Isso aí todos os dias a gente tem que lembrar, porque a graça do Senhor é maior que a vida, é melhor que a vida, essa graça imerecida, né? Então, qual que é a origem da graça? Podemos dizer a origem da graça. Como o próprio texto diz, o próprio texto é claro em nos escrever, a graça, ela tem o quê? A sua origem na pessoa de Deus, que constam lá também. Os irmãos quiserem ir anotando os textos que eu for falando, né? Como a gente tem um pouco de tempo, se eu for ler todos os textos, a gente vai demandar bastante tempo. Então, consta isso lá no texto de Romanos, capítulo 16, verso 25 a 27. Ele é intencional, possui a primazia no projeto de intervir em nossas trevas, nossa miséria e nossa morte. 1 João 4,19. Então, partiu do Senhor a nos revelar o caminho, a porta e a saída, o perdão e a esperança. E quem é o nosso perdão? Quem é a nossa esperança? Quem é a vida? Jesus Cristo. Levando-nos a compreender que Deus, ele não se importa com ele nos remiu do nosso pecado, mas ele nos perdoa. Se a gente se arrepende de verdade, ele nos perdoa. E isso é o melhor da graça. O Senhor, ele nos salvou. Ele nos redimiu das trevas. Então, assim, ele nos leva a compreender isso, que a graça dele é melhor que a vida. E o apóstolo Paulo, quando a gente leu agora no capítulo 2 de Tito, então ele nos descreve como é o dever de uma vida relacional, de uma vida natural, de uma vida diária e de ética. Ética o quê? Uma ética cristã, daqueles que são transformados na graça. Então, o texto ele é muito claro nisso. E no versículo de 11 a 15, que é o texto que eu destaquei, que nós vamos conversar essa noite, ele demonstra quais são as bases, né, da mecânica da salvação que possibilita e conduz em nós ao nosso novo viver em Cristo. Então, é isso que quer dizer do verso 11 até o verso 15 que a gente vai conversar. Então, quais são as bases da salvação pela graça? Primeiro, nós vamos conversar sobre a manifestação da graça. São várias, mas eu peguei 3, né? A manifestação da graça, a pedagogia da graça e o mistério da graça. Nós vamos falar sobre esses 3 itens. Então, a manifestação da graça, que nós podemos falar do capítulo 2, do verso 11 até o verso 14. Essa é a primeira base teológica para a salvação. É o quê? É a vida ética. É a vida santa. É a vida pura, abençoada e glorificada. É que a graça de Deus se manifestou salvadora e transformadora entre nós. E a todos os homens. Agora, podemos e precisamos ter um novo estilo de vida. A partir dessa graça, nós devemos ter um novo estilo de vida. E esse é um fundamento para uma vida reta, uma vida de acordo com os preceitos de Deus, uma vida santa. E a graça, ela sempre existiu.
mas aprove o Senhor manifestá-la no tempo e na história. E ela se tornou presente, ela rompeu as trevas, ela fez o raiar sol da justiça, a esperança de Deus sobre todos nós, que é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único Filho para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a manifestação da graça, ela é atuante para nos mostrar uma nova direção para nossas vidas. Então, nós temos essa ética cristã. Então, é mais do que um sentimento, de uma qualidade, é ação, ela é obra. Então, Jesus é aquele que se voluntariou a vir e viver entre nós. Tão próximo que foi possível tocá-lo, trazendo consigo dos pais, trazendo consigo do Pai. Então, assim, hoje nós não podemos ver a Deus, mas Deus, ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, e através da nossa vida, através das nossas práticas, através das nossas ações, a gente reflete Jesus Cristo para as pessoas. Né? Nós não vivemos com ele na época dos discípulos, mas o Espírito Santo, ele nos deixou o Espírito Santo, e através da nossa vida, nós temos que refletir Jesus Cristo. Então, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua morte, ressurreição e promessas, podemos ter uma vida e uma vida em abundância. Tudo isso é graça, oferecido por graça. Então, qual é o perfil dessa graça? Então, essa graça bendita possui um propósito, uma capacidade, uma característica e uma essência. E qual é a natureza da graça? A natureza é salvar. E Jesus Cristo é aquele que nos trouxe a salvação. Então, nós ganhamos um presente através dessa graça. Jesus é o maior presente de Deus ao homem. Sua vida é fonte de dádivas assim indescritíveis, imensuráveis. Então, agora, nós podemos compreender a dimensão do amor do Pai pelo sacrifício do Filho. Em favor de quem? De nós, pecadores. Então, o propósito dessa graça qual é? A intervenção de Deus por meio de Cristo. Então, ela tem a finalidade de nos levar e viver uma nova vida que honre, glorifique e sirva ao Senhor. E que, através das nossas vidas, a gente consiga resgatar o que estava perdido em nós. E nós, através do Espírito Santo, através da nossa vida, através da pregação do Evangelho, a gente consiga também pregar esse Jesus para que o Espírito Santo se mova, faça presente na vida das pessoas, e essa graça se torne também manifesta na vida de outras pessoas que aceitarem essa graça, que aceitarem esse sacrifício, não é? Então, o resultado dessa graça, apesar de nós sermos, né, apesar de tudo tão corrompido, obstinado e morto, tornou o homem no seu contexto de existência após o pecado. O resultado da ação de Deus nos mostra a competência do Pai, o amor do Pai para nos regenerar, para nos trazer a redenção. Então, em Cristo, possuímos essa nova natureza devido à graça. Então, nele nós podemos viver. Amém? E o segundo ponto que nós vamos conversar é sobre a pedagogia da graça. Sobre o que a graça nos instrui. No versículo 12, ele diz assim, do 11 e 12, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Então, essa segunda base teológica que nós vamos conversar sobre a salvação, mostra que a graça salva, mas ela também ensina. Ela é salvadora, mas ela também ensina, ela também nos educa, ela é pedagógica em nossa vida. Então, ela personifica chamando-a de mestre, que disciplina. Né? Ela é um mestre em nossa vida, ela nos disciplina o tempo todo. O tempo todo. Então, ela nos corrige e nos coloca numa forma nova de pensar e de proceder para ter uma vida ética. Então, ela nos ensina, e às vezes é dolorido. É muito dolorido. Porque a graça, ela nos mostra que Cristo morreu por nós como estávamos, da forma que a gente está, para não vivermos mais como éramos. Ter uma nova vida, a nossa morte diária, a morte do nosso eu. Então, ela nos mostra que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E isso é real. Então, só que a gente precisa ter a coragem
e uma postura ética de renegar tudo aquilo que não faz parte dos mandamentos de Deus. Nós temos que ter uma postura ética de renegar tudo aquilo que contradiz os mandamentos de Deus. E essa é a pedagogia da graça. A graça, ela nos ensina que o que precisa ser buscado nesse exato momento da nossa vida. Então, ela nos educa para que vivamos neste mundo tão louco, né? Neste mundo onde ficam tirando sarro da nossa fé, né? Eu tenho certeza que muitos já passaram por isso. Então, ela nos educa para que vivamos nesse mundo de uma forma sensata, justa e piedosa, misericordiosa, independente. A gente precisa ser diferente das pessoas para que nós possamos mostrar essa graça. Então, vamos observar outros aspectos dessa pedagogia graciosa. A graça, ela nos educa para renegarmos o mal, ou seja, a falsa teologia e a falsa ética. O mundo está aí cheio de coisa falsa, cheio de mentira, para nos conduzir a essa mentira, para nos conduzir a essa falsa ética. Paulo é muito claro lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do que ele fala, de que forma a gente não deve viver. Tem lá praticamente assim, um monte de itens, de forma que assim, depois ele fala do fruto do Espírito, mas antes ele fala. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gálatas, e vamos conversar um pouquinho sobre o que Paulo fala sobre Gálatas no capítulo 5. Para a liberdade foi... Vamos lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão do pecado. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar de toda a lei. De Cristo vos desligastes, vos procurais justificar-nos a lei, de graças decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correi bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levada toda a massa. Confio de vós, o Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que mutilassem que vós incitam a rebeldia. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade, porém, antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, porém, irmãos, andais no Espírito e jamais fareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porém, são opostos entre si, para que não façais que, porventura, seja do vosso querer, mas que sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então, ou seja, a graça nos educa para renegarmos todo o mal, tudo que não vem de Deus. A graça nos educa a praticarmos o bem, o correto relacionamento com o próximo e com o Deus. Amai o teu próximo como a ti mesmo. A mutualidade. A graça nos educa para aguardarmos a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo item, o ministério da graça.
Então, essa última base que nós vamos conversar, que destaca que, pela graça, todo homem pode receber não somente a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, mas também a mais nobre das tarefas, que é a proclamação do Evangelho. Então, qual é a nossa tarefa de proclamar? Paulo, o que ele faz? Ele instiga Tito que transmita particularmente e publicamente toda a poderosa mensagem do Evangelho, como também define o que é o nosso ministério, qual é o nosso ministério. Então, nós temos a tarefa de proclamar, nós temos a tarefa de repreender. O Evangelho, ele precisa ser proclamado e é o mesmo para ser usado para evangelização, para repreensão e para edificação. Então, as pessoas precisam saber que viver é ir ao encontro do grande juiz, que é Jesus Cristo. Então, esse é o mistério da graça. Todos nós sabemos que nós seremos julgados, e aqueles que forem fiéis a Cristo não correm o risco de perecer, porque nós já somos salvos, nós já fomos entregues. Jesus Cristo, ele já morreu por nós. Então, nós fomos entregues a essa graça. Então, aqueles que são entregues verdadeiramente a Cristo não correm o risco de perder a salvação. Eles serão galardoadores pelas suas obras. Aqueles, porém, que não se renderem a Jesus Cristo, infelizmente, serão condenados. E a nossa missão qual é? Pregar o Evangelho, falar de Cristo, não ter vergonha. A gente tem que deixar o nosso pé bastante machucado mesmo, com as sandálias, de tanto andar e pregar o Evangelho, sem ter essa vergonha. Charles Spurgeon, no seu sermão Maravilhosa Graça, ele diz assim: o Senhor sabe como, por arte sagrada da maravilhosa graça, fazer a vontade livre do homem, resistente, render-se à vontade perfeita de Deus. E assim, ele leva o cativo, o pecador, e o conduz em triunfo aos pés de Cristo. Glórias a Deus por isso. Se a salvação dos homens dependesse da sua vontade e não da graça sempre concedida aos pecadores que não a querem, não há uma única alma em toda a terra, toda a nossa raça que seria salva, pois nós erramos e nos afastamos do caminho de Deus como ovelha perdida. E se Deus esperasse até que viéssemos a Ele de nós mesmos, Ele esperaria em vão para sempre. John Newton, ele é o compositor daquela música Amazing Grace, chama Maravilhosa Graça. E quem era John Newton? Ele perseguia os escravos. Então, ele foi um pastor anglicano e ele se converteu, ele zombava, eu fui estudar um pouco sobre a vida dele, ele zombava de Cristo quando ele pegava muitos escravos naquela época. Então, antes da sua conversão, ele era um traficante de escravos. Então, Newton se tornou um grande defensor da Inglaterra do fim da escravidão. E ele, quando escreveu essa música Amazing Grace, ele contou, interessante que essa música, se quer um sermão, ele fez no ano novo, né, no ano 1700, mais ou menos. E quando ele estava já no momento, já quase na sua morte, ele falou que existem duas verdades na vida dele, que esse texto também de Charles Spurgeon, ele fala. Existem duas verdades. Eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é o grande Salvador. Bem-vinda, maravilhosa graça. Então, quem tiver a oportunidade de ouvir, né, também um pouquinho da história de John Newton, é muito emocionante, da forma que ele, sobre a sua conversão. Então, por quê? A graça, porque pela graça somos salvos. Por quê? Não são pelas obras que garante o nosso resgate. Nós temos que praticar as boas obras, mas apenas as obras de Cristo, mediante a fé. O mérito é dele e não nosso. Isso a gente tem que pôr na nossa cabeça. Nós não merecemos nada. Essa graça é uma graça imerecida. E ele nos concede o seu mérito pela própria graça. E nós o recebemos somente pela fé. A graça, ela é dom de Deus. A essência da graça é a sua doação de Jesus Cristo gratuita e voluntária. Se fosse uma obrigação, não seria
mais graça, né? Então, eu separei aquela música Amazing Grace e com a tradução dela, que fala sobre a vida de John Newton, e ele coloca o seu testemunho nessa música. Ela é um hino conhecido de muitos anos, mas assim, a tradução dessa música é linda. É linda. Então, eu vou pedir para o Josué colocar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we'd been there 10,000 years, bright shining as the sun, we'd lawless days to sing God's praise. And when we'd first begun, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amém. Aí eu acho a letra dessa música muito, muito bonita, e quando eu estava fazendo o estudo sobre a graça, a primeira música que veio na minha cabeça foi essa. Então, quando, irmãos, nós verdadeiramente entendemos a graça, nós também entendemos que a motivação cristã para uma vida ética não é meramente obedecer alguma lei abstrata ou uma lista de regras,
O Senhor veio a nós, Ele nos salvou por sua graça, fomos libertos da morte, de graça recebemos vida, mesmo sem mérito nenhum. Com isso, sabe qual é a nossa resposta? Ela deve ser estimulada pela gratidão. E a verdadeira compreensão da graça, do favor imerecido de Deus, sempre nos leva a uma vida de gratidão e de obediência. Fomos lavados e purificados pelo sangue vertido na cruz em favor de todos nós. Toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão foi paga por Jesus Cristo. Então, nós devemos transbordar em ações de graças e louvor ao nosso Deus. Para tanto, Cristo, unigênito do Pai, deu seu Espírito que nos consola, que nos capacita, que nos inspira e nos garante sua doce presença até o final da nossa jornada. Então, irmãos, rendamos graças a Deus todos os dias por sua bondade, porque grande é a misericórdia do Senhor para conosco. Então, eu encerro esse estudo agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade de falar da sua graça. Eu creio que se nós formos falar da graça de Deus aqui, a gente tem estudo para muito tempo. E eu encerro o estudo da mesma forma que Paulo termina a carta de Tito. A graça seja com todos vós. Amém? E obrigada mais uma vez por esta oportunidade.